Aí eu saí do estúdio, porque eu na rua hoje é comigo, a gente vai revezar, eu e a Iraide Salles, e a gente vai aprender nada mais, nada menos do que uma receita que está viralizada, é o morango do amor, e para isso eu tenho dois convidados especiais. Minha cinegra, Jennifer, hoje está dando um nome aqui, vai dar tudo certo, que está ali atrás da câmera, e a gente está aqui com a professora Sinara Xenofonte. Professora, essa receita está mais do que viralizada, né? Agradecer a Uninasal, nossa parceira de sempre, que inclusive liberou a professora e um aluno egresso para a gente fazer essa receita para te ajudar também a empreender. É uma forma de você sair do vermelho, porque como está viralizado, muita gente está vendendo. No final da reportagem, a gente vai mostrar um cálculozinho assim para você com essa possibilidade, uma margenzinha de lucro que é muito positiva. Professora, obrigado por ter aceito o convite da gente. Bem-vinda, boa tarde. Boa tarde, nós aqui agradecemos, né? Hoje a gente tem essa missão aqui de fazer o Morango do Amor, né? Nós, eu como professora, o Anderson também é professor, a gente quer que seja realmente o morango do amor, né? E não vire o morango do ódio. Então, para não virar o morango do ódio, se tem técnica. Então, quem for assistir hoje vai saber de todas as técnicas para ter um morango do amor e empreender, como ele estava falando, né? Empreender, aproveitar o momento. Ah, é verdade, vou falar aqui com o Anderson. Anderson, tem alguns ingredientes que já estão separados aqui, mas também tem um segredinho para não ficar aquela crosta no final e para não ficar doce demais, né? Que algumas pessoas têm se reclamado. Ah, é muito doce, doce demais. Tem um segredo também para fazer isso, né? Boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, obrigado. Além da questão da quantidade do brigadeiro que vai envolver o morango, né? Tem que ter todo o cuidado na hora de banhar o morango na calda para não ficar aquela coisa grosseira e acabar ficando muito doce, acabar se machucando na hora de degustar o morango, né? E aí a gente vai ver toda essa questão, além de empreender, a questão da técnica em si por trás da calda de açúcar hoje. É importante. Professora, antes da gente começar a receita, a maçã do amor sempre existiu, né? E não só a maçã, mas outros frutos caramelizados. É uma tendência muito grande. A internet, o advento da internet tem ajudado ainda essas pessoas a conseguirem vender, a comercializar, mas para isso tem que fazer a coisa certa, né? Eu como boa cratense, né, que venho da Expocrato e que maçã do amor já é uma constante na minha vida desde sempre, a gente viu que foi muito inovado, né? Eu vi banana do amor, aliás, banana do amor, a uva que também já existe. Esses dias também eu vi um abacaxi caramelizado do amor. Então, assim, inovando. Então, na realidade, isso aqui é um pontapé para a criatividade. Né? Então, o empreendedor lá da banana, que já faz uma banana de chocolate, já pegou para si e fez, né, a banana. Então, assim, a criatividade não tem limite. Vamos agora saber o que é que a gente vai precisar para fazer esse morango do amor com os ingredientes. Para o brigadeiro, você vai precisar de 2 caixas de leite condensado de 395 gramas cada, uma caixa de creme de leite de 200 ml. Já para a calda, você vai precisar de 500 gramas de açúcar cristal, 100 gramas de glucose, 60 ml de vinagre, 10 gotas de corante vermelho e 240 ml de água. Essa quantidade de ingredientes rende em média 20 morangos. Pronto, agora nós vamos iniciar o primeiro passo, né, para fazer o morango do amor, que é fazendo a base do brigadeiro branco. E aí a gente vai colocar na panela o leite condensado. E em seguida o creme de leite. No caso, aqui a gente hoje quis fazer o morango do amor com o brigadeiro branco, né? A base branca. Mas aí você pode saborizar com ninho, tem pessoas que estão fazendo com o maracujá, com a polpa do maracujá, né? No brigadeiro, com pistache, com outras coisas. Mas aí a gente quis fazer o primeiro que surgiu aí, né? Que é com a base branca.
Pronto, aí aqui agora a gente vai ligar o forno e o fogão e esperar dar o ponto. Na verdade, o ponto dele é um ponto a mais do que o do brigadeiro. A gente precisa deixar ele um pouquinho mais grosso do que o brigadeiro, porque senão quando ter o choque térmico na calda, vai acabar derretendo o brigadeiro, e aí ele um ponto a mais do que o do brigadeiro, ele não tem essa reação de derreter com a calda. As pessoas estão fazendo sem conhecer a técnica e estão errando muito nesse momento. Então, o que é que acontece? Eles estão fazendo um brigadeiro agora, que é o que a gente chama brigadeiro gourmet, que ele é muito mais macio. Só que se a gente deixar o brigadeiro macio, quando for colocar na calda, que digamos que vai estar mais ou menos entre 150 graus, derrete tudo, aí vira o morango do ódio. Né? Não, então, nesse caso aqui, fazendo como ele estava dizendo, deixar um ponto a mais do que o brigadeiro de enrolar, vai ficar perfeito. Pronto, aqui a gente está chegando no ponto dele. Ainda vai mais um pouco para que ele fique mais pesado a consistência, né? Pronto, aqui o ponto ideal para fazer o morango do amor é este daqui, ó. É um pouco mais do que o brigadeiro. Ele vai ficar um pouco mais duro, mas quando ele tiver o choque térmico da calda, ele vai voltar à textura legal, né? Não vai ficar tão pesado o brigadeiro. Mas é essa textura aqui. Ele fica escorrendo da panela. Agora a gente vai envolver o morango no brigadeiro, né? Pouca margarina para não correr o risco do brigadeiro soltar mais gordura e não aderir ao morango, né? E aqui você abre o brigadeiro, coloca o morango e aí vai fechar ele. Envolver o morango todo com o brigadeiro, deixando ele no formato do morango. Então, colocando no açúcar impalpável, né, que o açúcar impalpável é um açúcar bem moidinho com uma pequena porcentagem de amido, de milho. Então, isso aqui vai fazer com que quando se colocar a calda adira e fica aqui na cobertura, né? Não derrete. Porque um dos erros que pode acontecer também é que se colocar desse jeito aqui na calda, ela escorre. Não fica a crostinha, né, a caramelização. Ó, pessoal, agora todos os morangos já em volta, né, do brigadeiro. Agora a gente vai colocar o palito de churrasco, que aí também tem que ter um cuidado para não só colocar ele reto e acabar machucando o morango. Você vai colocar e vai girando ele, porque aí não vai machucar o morango, nem vai tirar o brigadeiro que já está em volta. E como é que eu sei que você já colocou no ponto certo, tipo é até metade, é um dedinho só? O que é que seria o momento certo? Até onde eu tenho que colocar? Para não colocar até o meio do morango, para não colocar só na ponta e lá na calda ele acabar escorregando. Você coloca, gira, quando você sentir que ele chegou no meio, aí você já para. Sempre girando o palito.
Agora vamos iniciar aqui o processo da calda. A gente vai colocar a água primeiro. Aí o açúcar. O vinagre. E depois a glucose. A glucose ela é um pouquinho mais liguenta, gruda com mais facilidade. A gente molha um pouquinho a colher e também pode levar ela no micro-ondas para ela dar uma derretida. Nesse caso aqui, a gente tem que ter muita atenção, né? Para a gente continuar no amor e não ir para o ódio. Por quê? Porque o ponto da calda é um ponto específico, é o que a gente chama de bala dura. E aí, se ele não tiver no ponto, ele vai derreter ou vai passar. Se passar, ele vira caramelo. Não é a nossa intenção, a gente não quer o caramelo, a gente só quer uma cobertura. Então, uma das possibilidades que a gente tem de ver o ponto é quando essa calda ela vai ferver e vai começar a ganhar cor. Quando ela começar a ganhar cor de cajuína, né, ou de guaraná, é o ponto correto. Só que existem outras possibilidades também para a gente ver esse ponto. Nós vamos fazer todos para tirar a dúvida, né, do telespectador. Nesse caso aqui, o ideal é que coloque o corante depois. Por quê? Porque quem não tiver um termômetro para ver se essa calda chegou a 145 graus, é no olho, no caso com a cor. Então, é quando chega na cor de cajuína. Certo. Pronto, ó, aqui todos os ingredientes na panela. Esse é o único momento que a gente vai poder mexer nessa preparação. Depois que ligar o fogo, não pode mais mexer nela porque pode açucarar e vai dar errado. E aqui eu vou mexer só para que o açúcar pegue toda a água e o vinagre. A gente já chegou na temperatura e o ponto da calda, né? Eu vou mostrar para vocês, caso alguém não tenha o termômetro em casa, pega um pouco da calda num copozinho com água, coloca ela e aí você vai escutar um sonzinho que é a calda cristalizando dentro da água, né? E aí depois você tira ela e aí ela já vai estar cristalizada, né? E aí tá no ponto de você começar a fazer cobrir o morango. E aqui, ó, na bancada você vai escutar umas zoadas, um sonzinho de como se fosse um vídeo. Aí. Agora a gente vai colocar o corante, né? Ó, a cor do caramelo, o ideal é ficar nesse tom, né? Tom de cajuína, a cor da calda. E aí a gente vai colocar o corante. Então, quando se chega no ponto da calda, aqui a gente tem que fazer com bem muita agilidade. Por quê? Porque ela já começa a esfriar. Então, quando chega no ponto que coloca o corante, já tem que estar tudo preparado, os morangos tudo no jeito, já para começar o banho. Nesse caso aí, ele vai passando e vai deixando descansar na assadeira com um pouquinho de ou desmoldante ou manteiga, só para que ele não grude. Aqui, ó, quando a gente deixa a calda escorrer, né? Quando você vê que ela parou de escorrer, para você colocar lá na assadeira com a manteiga untada, né? Você vai girar o morango, a parte que estava escorrendo a calda você coloca para cima e a outra você já coloca na assadeira.
Aí a gente já chegou ao fim da nossa receita desse morango do amor, que tem uma inspiração aí, a calda da bala, como eles bem colocaram, né? Remete aí ao nosso Nordeste, a bala baiana, posso-se dizer assim, não o morango em si, mas a parte da calda, né? E aí a gente tem como gourmetizar outros alimentos, enfim, é uma trend que viralizou na internet e trouxe esse boom assim de vendas. E aí, professora, a gente gastou uma média de R$60 mais ou menos para fazer essa receita com a caixa do morango, mesmo assim no valor que está lá em cima. E a gente pode vender, comercializar de quanto mais ou menos? O ideal é que se faça a ficha técnica, né? Então, a gente faz a ficha técnica do produto e aí dessa ficha técnica é que a gente acha o valor, né, de venda. O interessante a ser citado hoje, né, é que aproveitando o momento, ele está com preço alto, né? Então, assim, você pode vender com uma margem de lucro maior. Então, na gastronomia, a gente aprende a fazer a ficha técnica para depois é que a gente vê o valor. Aí é isso, Anderson, e aí a gente fez um processo que tem muito cuidado, precisa de muito cuidado, precisa de muita atenção também, e principalmente na parte da calda, todo o processo. Eu percebi que o brigadeiro é um pouco mais simples, né, que limpar os morangos também, a asepsia correta precisa ser feita, deixar o morango sequinho para evitar ali transpirar, o processo de osmose ele vai acontecer, que é natural, mas tem algumas técnicas que eles estavam me contando no bastidor que você pode usar, né, e limpar o morango e trazer o morango sequinho é uma delas, mas é uma possibilidade tanto, não é isso? Justamente. É importante, né, todo esse cuidado durante o processo em si. Geralmente, quem está fazendo nunca faz para vender no outro dia, vende no mesmo dia, por conta da durabilidade, tanto do morango como da calda, né? A calda começa a receber a umidade, tanto fora da geladeira como dentro da geladeira. O ideal é você fazer no mesmo dia e já vender no mesmo dia. E aí, uma dica que eu dou para o pessoal que está fazendo o morango do amor, que começou com a confeitaria só com o morango do amor, é que depois desse boom todo, mas continue com outras coisas, né? Busque outras coisas para estar fazendo e ganhando uma renda extra com a confeitaria. Porque senão acaba perdendo uma oportunidade. A professora disse que agora é a hora da prova de quê? Agora é a prova, né? Prova dos 9. Tanta técnica, né? Porque não adianta, né? Se a técnica foi feita ou não adianta se não estiver bom. Então, agora você vai dar a sua nota aí, você que vai dar o aval. Antes de voltar para mim mesmo no estúdio, eu vou pegar um morango e nós vamos provar aqui. Professora, por favor, seja repórter. Seu minuto de repórter, vamos nós. Tem alguma dica para servir? Eu queria que você falasse isso, eu vou provar. E você pode falar também, logo depois que foi pronto, como é que funciona? Você tem que esperar esfriar um pouquinho, vamos lá. Bom, pois vamos. Eita. Sem palavras. Uma Muito pausa bom. para o croque. É a primeira vez que eu estou entrando aqui na trend com você de casa. O ideal é, para quem vai comer, principalmente crianças, né, as mães se alertarem a partir o morango antes, já com a calda, antes da criança comer, para não correr o risco de morder e acabar machucando algum dente ou outras coisas, né? Mas o ideal é sempre comer ele já frio, na temperatura ambiente, para não correr o risco também de se queimar. Maravilha. É isso, gente. Mastigando mesmo, licença. Nota mais 1000. Nota 1000, professor e Anderson. Obrigado por vocês terem topado, terem repassado esse conhecimento, da gente trazer essa receita maravilhosa. Uma oportunidade também de ganhar, de lucrar com isso, tá bom? Obrigado, professora. Foi um prazer, viu? Foi um prazer, estamos aí. Obrigado, meu querido. Estamos à disposição. É isso. Eu vou me deliciar e vou voltar para mim mesmo no estúdio. Que é eu aqui e eu aí também. Our word is slowly dying. I'm not wasting no more time. Don't think I could believe